Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus. Paz, luz e liberdade. Damos graças a Ele, a esta força criadora que criou esse universo infinito. Mais uma oportunidade. Nós estamos por aqui. Novamente, iremos gravar mais um vídeo. Hoje, nós vamos dar continuidade do estudo Além da Vida, que estamos estudando O Nosso Lar, de André Luiz, o primeiro livro da coletânea de 13 livros que nós vamos estudar. Nós paramos um tempo para gravar 10 vídeos no outro canal que nós temos. Se você não conhece ainda, se você não inscreveu nele, é Canal dos Deficientes Físicos do GK. Nós gravamos novamente 7 passos para uma vida melhor e alguns vídeos de experiência espiritual. Agora voltamos, depois de ter gravado o vídeo anterior, nós respondemos 2 perguntas. Porque se você assiste o nosso trabalho, você tem alguma pergunta, tem alguma questão a fazer, faça. Faz um comentário aí. Nós podemos responder gravando um outro vídeo, como nós gravamos o vídeo anterior. Fora da caridade não há libertação. Então perguntaram a nós se o batismo salva. Por que é que os espíritas não se batizam? Se você quer saber, é só assistir. Assiste lá. E nós vamos gravar hoje, da continuidade do nosso estudo, do Nosso Lar, que é o capítulo 16 hoje, 16º. O capítulo anterior é o capítulo 15, a visita da mãe de André Luiz. Então é aquele chororô, né? Ele fica como uma criança no colinho da mamãe, a mamãe fazendo carinho nele. E ele então começa a se lamentar. Aí ele percebe que este encontro não vai durar para muito tempo, porque a mãe dele vai ter que ir embora. Então ele levanta do colo dela e pergunta: minha mãe, é bom estar aonde a senhora está? Porque segundo o meu amigo Lisa, a senhora está num mundo mais avançado do que o nosso lar. E ela então deu um sorriso e disse: André, quanto mais você vai para um lugar mais evoluído, mais o trabalho aumenta, mais aumenta a responsabilidade. Aqui, tenho certeza que já disseram para você, a felicidade aqui é o trabalho e a humildade que traz a felicidade no coração. É completamente do sentimento material. Você precisa se desprender disso. Ele disse: minha mãe, e meu pai? Por que ele não veio junto com a senhora? Ela então fixou nele por alguns segundos e disse: André, o seu pai, 12 anos que eu cheguei aqui, eu procurei por ele. Ele está na zona da Umbralina. Nós temos tentado trazer ele para o nosso lar, mas ele
é irredutível. A vibração dele é muito atrasada. Ele não dá vazão para o arrependimento. O orgulho, o egoísmo é maior do que ele. O ministro Clarencio, nós sempre vamos onde é que ele está. Nós tentamos, toda semana eu vou até ele. Tento passar para ele, dando alguma inspiração de arrependimento, de lembrança. Algumas vezes eu quase consigo. Uma vez eu consegui até algumas lágrimas dele. Comecei a sugerir para ele lembrar da família. Quando ele estava, então, já com lágrima correndo, as duas irmãs envolveu ele. Duas irmãs? Perguntou André Luiz. Sim, André Luiz. Porque pensa que seu pai era aquela pessoa fiel ao lar, todos os domingos ia na igreja, tomava Eucaristia e fingia ser um chefe honorário, um chefe fiel da sociedade, mas ele tinha 2 encontros clandestinos. E essas duas irmãs, ela era envolvida por uma legião de espírito. Quando ele veio para cá, elas aguardavam ele e levou ele para junto delas. E agora, como uma teia de aranha, elas enrolam ele e ele não consegue escapar. Aí André Luiz disse, mas não tem jeito de trazer ele para cá? Nós temos tentado, André, como eu tenho falado. Eu já fui em 5 repartição de um mundo superior pedir ajuda. Mas aqui, André, não tem passar a mão na cabeça, não. O despertar é individual. A gente dá sugestão, a gente envolve a pessoa na energia. Quando ele sente, ele tem que querer. Mas ele dificilmente. Então, minha mãe, ele vai ficar para lá para sempre? Não, André Luiz. Eu procurei ajuda no mundo superior e eles me deram uma sugestão e eu aceitei, acatei. Como assim? O que a senhora vai fazer? Eu vou retornar ao corpo físico. A senhora vai voltar a reencarnar na Terra? Sim, André Luiz. Eu vou. Ele vai ser reencarnado compulsoriamente. Ser encarnado compulsório é a pessoa ser reencarnado sem a pessoa ter a vontade. Ele é induzido, não é obrigado. Ele é induzido para reencarnar. É uma nova experiência. É mais uma oportunidade. E ela disse, então aí logo mais eu vou atrás dele. Aí reencontraremos e eu vou aceitá-lo como meu esposo novamente. E logo mais, depois de casado, então, e essas duas irmãs, eu vou aceitar ela como minhas filhas, para reeducar os 3. Mãe, essas mulheres que atrapalharam, quase destruíram a sua vida. Não, André, não diga isso. São todas filhas de Deus. São nossas irmãs. Isso é enfermidade, isso é problema. Nós devemos ajudá-lo. Então André Luiz ficou pensando, quão grande amor é a sua mãe. Ele ainda não entendia este amor fraternal. Aí André Luiz disse, mãe,
ela disse, André, eu vou ter que ir, que eu tenho um encontro marcado com o ministro Clarence. Eu posso acompanhá-lo? Não, André, você não pode. Fica nos seus afazeres. E então, alguns diálogos, algumas perguntas. Aí, André, mãe, a senhora tem notícia da minha Zélia, das minhas crianças? André, de vez em quando eu vou na terra visitar meus netos. E Zélia, como está? Está bem. Eu tenho pedido muito, que eu tenho muitas vontade de ir revê-los. Então a mãe dele olhou para ele e disse, André, é bom se preparar primeiro. É bom se preparar. Nós, para ajudar alguém, nós temos que estar preparados. Tenha calma. Vai chegar o tempo, a hora certa, você poderá ir lá. Se concentra no trabalho. E despediu de André e saiu. André ficou pensativo. Como eu estou pensativo agora, você também pode pensar isso. Você já pensou que felicidade, depois de tanto tempo, encontrar a mãezinha, abraçar? Queridos irmãos e irmãs, eu tive essa alegria. O meu avô paternal, quando eu vi o seu caixão, o seu funeral, sumir na curva da estrada, uma tristeza profunda entrou no meu coração. Nunca mais eu vou ver o meu avôzinho. Eu tinha uma vontade imensa de dar um abraço nele, dizer que eu amava ele. Mas naquele tempo, não podia, homem não podia abraçar homem. Então a gente não atreveria a abraçar porque ele repreenderia. E quando ele foi embora, eu disse, nunca mais. 50 anos depois, numa madrugada, quando orava, eu pensei no meu avôzinho. De repente, o quarto se iluminou. Entrou ele e um tio, que muito me ajudou. Foi um verdadeiro anjo de Deus, de luz, nessa existência. Tio que gosto muito dele. Tenho muita afinidade com ele e com a mulher dele. São meus tios. Ele chegou, sorriu para mim e mostrou para mim que estava chegando alguém. Eu olhei na porta, daqui um pouco entra o meu avô. Com as mesmas vestes, aquele chapéu. E ele chegou mais ou menos 1,5 metro, 2 metros de mim. E eu então estendi a mão para ele e disse, a benção, avô. Ele grudou na minha mão, porque eu achei estranho, porque quando a gente pedia a benção para ele, estendia a mão, ele pegava só nas pontas dos dedos da gente e dizia, Deus te abençoe. É uma maneira dos mineiros cumprimentar assim, pega só nas pontas dos dedos. Ele me segurou na minha mão inteira e me puxou para ele. Mas numa força que eu estava sentado na cama, eu fiquei de pé diante dele. Aí ele me abraçou. Quando ele me abraçou, eu senti a pressão dos braços dele me abraçando com força. Senti o amor, a energia, aquela vontade que eu sempre tive, estava concluído naquele momento, que não tem palavra para me descrever. Foi a maior alegria que eu senti. E de repente, ele se foi. E eu penso, poderia acontecer isso com a minha mãezinha, que sempre, à noite, quando eu oro, eu continuo fazendo, que quando eu era criança, a gente ia deitar lá no interior, o povo do interior, quando a criança vai dormir, diz, abença meu pai, abença minha mãezinha, minha maninha. E eu então continuo todos os dias, quando faço oração no grupo, eu digo,
Abença minha mãezinha, aonde a senhora estiver. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que um dia, eu vou chegar a ela, segurar na mão dela, abraçar ela como eu abracei o meu avô e dizer: abença minha mãe, muito obrigado por ser a minha mãe. Tenha certeza, isto é o estudo Vida Além da Vida, que nós vamos passar para você nesse livro de André Luiz, que é considerado o mensageiro, o jornalista do além. Nosso Lar, capítulo 16. Eu sou Francisco Pedro, eu sou um administrador deste grupo Caminho do Amor Francisco Pedro. Nosso Lar, capítulo 16. Saudações, paz, luz e liberdade. Jesus te ama, mas nós também te amamos muito. Nos procura. Se você não escreveu no nosso grupo, escreva aí. Faça questionamento, faça um comentário, faça pergunta, que nós responderemos. Nós somos do grupo GK, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. É só nos procurar na internet que você nos encontra. Saudações em Cristo Jesus. Controles de volume e acessibilidade. Volume de